Já falando nessa questão da humanização, Braulio, a gente vai entrar num tema que é já muito falado, difundido, né? O Braulio teve falando para a gente, você participou já em alguns programas como Fantástico, né? Lá na TV Globo, da Ana Maria, no Encontro, foi falando... O Encontro é o da Fátima. Da Fátima, o programa da Ana Maria Braga, e o Fátima, que estava na época no Encontro, né? Falou sobre essa pauta do parto humanizado, Braulio, já foi sobre esse tema? Foi sobre isso daí. O que é, né? A gente ouve-se muito falar, né? Mas o que é realmente esse parto humanizado? Como funciona? Como isso flui durante aí a gestação da mulher? Eu gosto muito de usar analogias. Você já percebeu aqui nos bastidores que a gente tava falando e eu usando algumas analogias. Se eu falar para você assim, o que é um parto cachorrizado? Você vai falar, bom, acho que ele tá falando um parto de cachorro, certo? No mínimo, né? Se eu falar o que é um parto baleizado, nem existe um parto da baleia. Tá, então o que nós estamos falando? Se deduz que seja relacionado. O que é um parto humanizado? O parto de um ser humano. Beleza? Até aí, ok. O que acontece assim, existem algumas confusões do termo humanização, em geral. Falar, aquele atendimento é humanizado, aquele outro não é humanizado. Por quê? Pegando antropologia, pegando uma volta no tempo e até mesmo entendendo como é o ser humano, né? Entendendo o humanismo, como que as coisas acontecem, como que a sociedade se organiza e tudo mais, existe um saldo entre o bem e o mal, existe um saldo entre aquilo que progride e aquilo que se conserva, existe um saldo de coisas, né? Seja na política, a esquerda e a direita, ou por aí. Então você vai tendo um saldo de coisas, aquilo é que faz o que é o ser humano, que caracteriza o que é o ser humano, né? Se você pegar um telescópio lá da Lua e olhar o planeta Terra assim, você vai ver lá um oceano. Você fala, não, isso aí não foi o ser humano que fez. Mas você vai ver uma cidade com luzes acesas, você vai falar, aquilo lá foi um ser humano que fez. Né? Então aquilo ali é humanizado, o ser humano que inventou aquilo, né? E aí pensando agora, dando um salto e pensando na medicina, baseada em evidências científicas, e no parto, que eu não gosto muito mais desse termo parto humanizado, inclusive, né? Eu até falei para você, põe aí, mas eu queria falar sobre isso, porque eu não gosto porque ele foi distorcido, mas o que seria isso? O que é o parto humanizado? Seres humanos, eles estavam numa distribuição de cadeia alimentar, isso lá nem na pré-história, muito antes disso, né? Quando virou Homo sapiens, numa certa faixa. A cognição do ser humano, do Homo sapiens, fez com que ele começasse a inventar tecnologias, seja a tecnologia de um pauzinho para fazer alguma coisa, a criação de uma ferramenta, descoberta do fogo, da roda, e aí por aí vai. O ser humano vai criando tecnologias, certo? E isso faz com que ele vá saltando na cadeia alimentar até que ele domine o mundo, né? Depois de muito tempo, dominou o mundo porque a tecnologia dele não é o mais forte do mundo, né? Põe ele para lutar com o leão mata. Põe para lutar com o urso. O ser humano acho que é um dos mais frágeis, né? O ser humano ele tem qual que é o forte do ser humano? É a cognição, é pensar, raciocínio, né? Raciocinar e criar tecnologias, né? Então essa é uma característica muito forte do ser humano, assim como outra característica é trabalhar, né? É você fazer uma coisa em prol de ganhar a outra de volta, né? Seja uma troca, antigamente, né? Nos escambos, você planta limão, planto laranja. Então me dá 10 limão e eu te dou 10 laranjas. Depois apareceu o que vendia o sal também, e depois apareceu o que vendia a alface. Eu falei, então calma aí, não dá pra gente ficar trocando, vamos criar uma moeda, né? E é essa moeda que faz as trocas entre as pessoas. Depois. Mas o ser humano, ele vai trabalhando. Então, características do ser humano. Trabalhar é uma característica bem importante. Por que trabalhar? Porque você fala, uma mosca trabalha. Não, a mosca voa ali e vai lá e coleta o que ela precisa para comer e tudo mais, né? Então, abelhas trabalham, por exemplo, né? Formigas trabalham também. Tem outros que trabalham em outro sentido, né? Isso se explica até socialmente, mas o ser humano, muito fortemente, ele trabalha. E a outra força que ele tem é a cognição e o desenvolvimento de estratégias para melhorar a sua própria vida, concorda? Sim. Se a gente não tivesse tecnologia, neste momento a gente estava numa caverna se protegendo do sol ou da chuva. Não teria... Tudo isso que está aqui, evoluído. Tudo isso que está aqui foi um ser humano que criou. Não foi o golfinho que fez essa TV, esse microfone, foi um ser humano. E aí o que acontece? Para que o microfone saia com a melhor qualidade possível, a TV tenha uma imagem melhor, alguém chegou lá atrás um dia e ficou testando. A versus B, o que é melhor? A, B deu certo, vamos no B. A versus B versus D. Ah, deu certo o D, vamos no D. Isso se chama ciência, que é você pegar várias coisas, ficar comparando e vendo quais são as melhores, né?
as evidências científicas, seja em medicina ou em qualquer outra, nada mais são do que você pegar todos esses dados e analisá-los e ir refinando. E hoje em dia a gente tem 8 bilhões de seres humanos na Terra. Você tem uma tecnologia muito maior do que já teve algum dia. Você consegue cruzar mais dados. Então, quanto mais recente são as evidências científicas, supõe-se que melhores elas são, porque elas têm mais variáveis envolvidas. Entendi. Certo? E aí, ok. Então, o que é humanizar um parto? É você utilizar uma característica humana, que é utilizar a ciência, utilizar as evidências científicas para melhorar o parto daquele ser humano. Concorda? Sim. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco com a Natália, parto na água. Parto na água é parto humanizado? Depende, vamos pensar. Aquela água que está ali, foi um ser humano que colocou ali? Foi. Aquela banheira, foi um ser humano que construiu? Foi. Para ficar água quente, foi um ser humano que inventou a eletricidade para a água cair ali e ela ficar quente? Sim, foi. Ok. Então, ser humano. Nesse momento não tem um esquilo parindo numa banheira com água quente. Né? Não tem um pinguim. O pinguim não tem parto, porque o pinguim bota ovo. Mas não tem, não tem outros seres fazendo isso. Então, o ser humano está fazendo aquilo. É uma característica humana? É, legal. Tem base científica, ou seja, testaram sem banheira, com banheira, para ir vendo o que é melhor. Com banheira, os números mostraram que diminui em 80% a necessidade das mulheres pedirem anestesia. Opa, anestesia é uma tecnologia humana também, só que é uma tecnologia mais invasiva e mais cara. Mas sim, então se eu consigo evitar, por que não utilizar isso? Então você vai medindo números e mostrando. Então, parto humanizado pode ser um parto na banheira? Pode. Mas ele é só um parto na banheira? Não. Ele pode ser outra coisa também. Pode ser que na outra ponta da questão, uma gestação está evoluindo, a mulher entra em trabalho de parto e aparece um problema durante o parto dela, que vai ser melhor executar uma cesárea. Quem que inventou a cesárea? Não foi o lobo, não foi o urso, não foi o leão. Foi um ser humano. O ser humano inventou a cesárea para ir lá e executar para melhorar aquele desfecho final. Então, o que é parto humanizado? Se a gente for colocar em formas diferentes de explicar. Em termos de evolução de um trabalho de parto, é um parto que vai começar pelo natural. Se não der certo, a gente vai intervir para ajudar nesse parto continuar sendo um parto normal. E se não der certo, vai mudar para uma cesárea. Isso é um plano A, um plano B, um plano C. Que nas evidências científicas de hoje, a gente tem que mais ou menos ali de 60% a 70% das vezes terminará natural. De 20% a 30% das vezes terminará com alguma ajuda humana ali, né, de outras ajudas humanas, né, de intervenção, por exemplo, anestesia no parto normal. A gente falou disso, né, Natália? Não, então, na minha época, eu pensei que nem sabia que existia anestesia em parto normal. Então, existe, né? Porque eu fiz a comparação para ela, né? Eu falei, o que dói mais? Um parto normal sem anestesia ou uma cesárea sem anestesia? Obviamente que é cesárea sem anestesia. Então, por que não tomar anestesia no parto normal? Já que a via é melhor, né? E ela falou, eu nem sabia que tinha. Porque justamente, ou numa época que não existia mesmo, ou numa época que ela tem e a pessoa acaba não tendo acesso, porque o sistema acaba não deixando ela ter acesso a isso, que é uma outra questão, até política, organizacional, financeira, de tudo isso, né? Mas aí, então, você começa com um plano A natural, um plano B, que vai ter alguma intervenção, seja uma anestesia, o uso de um vácuo extrator, por exemplo, que é um instrumento bastante moderno para ajudar o bebê a sair. Alguma intervenção dessa, por exemplo, uma anestesia num parto normal, certo? Ele deixa de ser um parto humanizado? Tem uma anestesia num parto do golfinho agora, nesse momento? Não. Tem uma anestesia num parto de um carneiro, né? Uma ovelha, nesse momento não tem. Então, é humanizado. O ser humano que inventou a anestesia. O ser humano que estudou. Só que o que não é que deixa de ser humanizado ou não. É porque a questão... A humanização é o saldo entre tudo que o ser humano fez de bom e de mal até hoje e chegou àqueles resultados. Agora, o que seria... que não seria a palavra não humanizado, porque o ser humano, nesse momento, está atacando bomba um país no outro, nesse momento, né? Então, humanização é só coisa boa? Não. Coisa ruim também. O ser humano mente, mata, rouba, taca bomba no outro. Então, tudo isso é ser humano, né? Mas o que acontece o que é o lado bom que a gente acha, pelo menos partindo desse pressuposto, né? É que um ser humano ajude o outro e que uma profissão que se propôs a ajudar aquele outro ser humano utilize os melhores recursos para terminar da forma melhor, certo? E aí, quando você passa do ponto e você utiliza uma tecnologia desnecessária e que pode causar mais danos àquela pessoa, você está falando, eu estou usando uma tecnologia humana aqui... Que também o humano inventou. Que também inventou, só que eu estou prejudicando o outro humano. Isso não deixa de ser humanizado, mas a gente vai para um lado ruim da característica do ser humano, que é passar do ponto, intervir demais, fazer coisas que não deveria, ou fazer ao seu bel prazer profissional e não da pessoa que está sendo atendida. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai para uma linha de vamos fazer cesárea com hora marcada em todo mundo.
Isso é humanizado, porque é um ser humano que inventou a cesárea, ser humano que inventou o hospital, inventou a anestesia, ok. Aquele ser humano que está sendo atendido ali, aquela protagonista ali, aquela mulher, ou aquele bebê que está nascendo, eles estão sendo beneficiados com tudo isso? Aí você olha nas evidências científicas e fala, não, por quê? Porque acontece isso, aquilo outro que a gente pode falar aqui, várias consequências para o bebê e para a mulher de fazer uma cesárea marcada que não aconteceria se fosse parto normal. Então, de que ser humano nós estamos falando? Do ser humano que está executando a cesárea ou do ser humano que está recebendo a cesárea? Para aquele que está recebendo, se ela é a protagonista, tá ruim para ela. Tá ruim na situação dela. Tá errado o ser humano fazer isso. Tá? É antiético? Talvez. É imoral? Talvez também. Mas num consenso que a gente parte do pressuposto que um ser humano está ali para ajudar o outro da melhor forma, essa não é a melhor ajuda. Portanto, quando a gente sai das evidências científicas, por exemplo, na época no começo da pandemia, que ficou muito essa discussão, vamos usar uma medicação ou não baseada em evidências científicas, da cloroquina, por exemplo, no início. Aí o próprio Conselho Federal de Medicina, de forma equivocada, falou, não, o médico tem autonomia sim para decidir e o paciente tem autonomia para receber. Ué, mas esse banquinho tá manco, tá faltando a terceira perna ali, tá faltando o tripé, aquela câmera ali tá de pé com três pernas, né? Qual que é a outra perna? A outra perna são as evidências científicas. Por quê? Primeiro que o médico não é cientista. Ele só pega a bula do remédio lá e lê. Tem muita gente que fala assim, doutor, eu posso tomar tal remédio? Aí eu pego a bula lá do remédio e falo assim, olha, deixa eu ver aqui, não só a bula do papel, né? A gente vai no Google, vai em lugares de pesquisa, e aí tá escrito lá assim, olha, consulte o seu médico para saber. Aí eu falo, mas eu sou o médico que tô lendo aqui para me consultar, como é que eu vou saber? De onde que eu vou tirar essa informação? Não tem dali. Eu preciso dessa informação, né? O médico, ele não é cientista, ele pega algo que cientistas testaram, cientistas farmacêuticos testaram e falam, esse remédio é bom para isso, esse remédio é bom para aquilo. Análise ele não tem como saber isso. Assim como o paciente não tem como saber se é bom para ele ou não. Então, como que essas duas pessoas que são leigas nisso, o médico é leigo nisso. Falta alguém mais o médico é leigo em farmácia e é leigo em ciência que está por trás da farmácia. Como é que dois leigos vão decidir que aquilo é bom para ele? A gente precisa da terceira perna, que são as evidências científicas. Então, no começo da pandemia, teve muita questão relacionada a essa, né? O Conselho Federal de Medicina que apoiou a autonomia do médico, assim como os grupos que defendem medicina baseada em evidência, falam, não, calma aí, né? Vamos aí, tá faltando uma perna aqui, tá faltando a parte de evidências científicas, né? E se a gente, como sociedade, não olha para isso e fala, não, deixa eles dois lá, ele dá um remédio para ele e esse toma um remédio o resultado vai ser pior, às vezes não só para esses envolvidos, mas para todos os outros envolvidos, para os exemplos que se dá para outros seres humanos. Então, são seres humanos não utilizando uma característica muito forte humana, que é a ciência, para decidir coisas. Então, a questão toda relacionada a essa utilização de tecnologias ou não, ela precisa ter um balanço, né? Ela precisa ter uma organização para que a gente progrida. E você me perguntou lá no começo se isso é mais progressivo ou não. A questão tem gente que tem mais pressa de evoluir, né? Você olha assim e fala, não, mas eu já queria que o negócio fosse assim lá na frente. Esse ser humano, ele acaba sendo muito mais progressista. Tem outro ser humano que fala, não, calma aí, vamos devagar, vamos resolver as coisas aos poucos, né? Ou, como eu falei, vamos retroceder, no meu tempo era melhor, né? E aí vai sendo esse balanço. Eu sou da linha que quero progredir o mais rápido possível. E isso, às vezes, pode ser visto de forma radical. Porque a pessoa pode olhar para isso e falar assim, nossa, mas você está sendo muito radical. Sim, só que a sociedade ela funciona como um elástico, um balanço, né? Para lá e para cá. Às vezes tem que alguém puxar para um lado radical, para o outro puxar para o meio de novo, e puxar para o outro lado radical, e o centro... E o centro que vai se equilibrando, né? O equilíbrio de tudo. A palavra equilíbrio já quer dizer que o meio é o melhor, né? Então vamos equilibrar, vamos, mas precisam ter pessoas que levantam situações, que levantam questões para falar, gente, olha para isso aqui, porque isso aqui pode ser melhor para você também, né? E aí, com o tempo que a gente vai evoluindo assim, né?